Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Malu e a gente está no nosso canal 10 de 10 da novela Promessa da HBO Max. Bom, então hoje a gente vai começar comentando. Antes, assim, a gente vai começar com o capítulo 230, que foi de arrasar, né? E assim, com a chegada da senhora Rose, muita coisa vai começar a mudar. E assim, pessoal, sem querer adiantar muito, mas assim, a partir desse momento, muita coisa vai rolar, tá? Eu não sei se vocês lembram também que quando o Rômulo, na outra semana, quando o Rômulo estava preso, ele estava conversando com a Dona Pia, falando que em um momento, bem antigamente, ele teve uma missão de matar alguém e ele não matou. E assim, repito, sem querer falar muito, sem querer adiantar, isso vai vir à tona, como tudo na promessa, né? Tudo, qualquer coisa, a pessoa lembrou, daqui a pouco já está acontecendo aquilo e a vida já está cobrando e o destino te mandando para um outro lugar que a gente nem imaginava, né? Então, esse capítulo terminou assim já com várias mudanças na vida da Hannah e em toda a estrutura da promessa também, tá? Então, o capítulo 231 segue ali aquela questão do Marquês e da Marquesa terem ido àquela festa lá dos Condes de Urbizo, e foi um verdadeiro desastre, né? E a Cruz se inteirou também que o Rômulo e a Pia justamente trabalham para os duques de Los Infantes. E a notícia vai ali como uma pólvora pelo palácio, todo mundo fica sabendo, e a Cruz quer a todo pano que o Alonso dê um jeito de fazer com que eles voltem, né? Mas o Alonso põe ela no lugar dela no sentido assim, ó, tu que aprontaste, tu que resolves, tá? Bom, a Hannah recebe as primeiras lições da institutriz e durante a noite ela pede que a Maria Fernandes fique com ela no seu quarto, né, para ela se sentir mais tranquila, tá? O casamento do Curro segue adiante, enquanto isso a Catalina insiste em ficar na promessa, pelo menos até o momento em que ela dê à luz. O Alonso diz para o Ayala que a Petra e a Martina já tinham contado toda a verdade, né? E que ele realmente saia da promessa. Os cozinheiros apresentam a Catalina, ali os cozinheiros, o Lope, a Simona e a Candela, mostram para a Catalina, assim, sugerem o menu para o casamento. Enquanto todos seguem desconfiando, apesar de todas as informações em relação ao Padre Samuel, eles ainda seguem com desconfiança ao Padre Samuel. Bem, no capítulo 232, assim, a mensagem é a seguinte: tudo pode acontecer na promessa, e nós vamos desfrutar de um capítulo bem especial, que é um sonho da Maria Fernandes, porque no capítulo anterior ela foi e ficou com a Hannah no quarto. Então, elas dormiram no mesmo quarto, na planta nobre. E assim é bastante divertido porque tudo troca, todo mundo troca de papel. Então, quem é criado passa a ser senhor e quem é senhor passa a ser criado. Tá? Inclusive, tem um romance. A Maria é uma senhorita que tem um romance com o Manuel. Tá? Que é um criado da casa, é um lacaio da casa. Então, assim, é bem divertido, a gente ri bastante. E também, assim, ó, como se diz, a tranquilidade antes da tempestade, tá? Então,
Esse capítulo, ele é bem especial para a gente dar uma relaxada para se preparar para a bomba que vem a seguir. Então, no capítulo 233, retoma o final do 231, e já é de manhã, e a Petra tá assim a ponto de descobrir que a Maria Fernandes passou a noite com a Hannah. Mas, afortunadamente, a Hannah consegue se livrar ali, ela dá um jeito de despachar a Petra, tá? E ela também, a Hannah, segue recebendo as aulas de protocolo e conversa com o Manuel, assim, sobre a sua angústia em relação a isso. A Cruz conversa com o Pelaio, porque ela se inteirou de que, ao fim e ao cabo, eles vão embora do palácio. Até, pelo menos, quando a Catalina... Eles vão ficar no palácio até a Catalina dar à luz, que depois eles vão embora. O Curro diz a Júlia que nunca vai amar, então, assim, deu a real para a Júlia, né? Que não tem essa de casar para ver depois. Loucura total, né? E a Martina confirma exatamente isso, tá? A Petra fica bastante incomodada quando descobre que a Marquesa mandou chamar a Pia e o Rômulo de volta. E no serviço, eles preparam, assim, com bastante alegria a questão do casamento da Catalina, os pratos, mas a Petra faz ver, assim, ao mordomo que era impossível que o pessoal de serviço comparecesse ao casamento. A estraga prazeres, né? Todo mundo bem feliz e a Petra jogando um balde de gelo no pessoal. A Vera fica estarrecida quando se entera que o Alonso vai receber a visita do Duque de Carril, simplesmente o pai da Vera. Bem, no capítulo 234, assim, o iminente casamento do Gurro com a Júlia faz com que a Martina se sinta na obrigação de intervir, tá? Então, ela segue adiante ali conversando com eles. As aulas da Glória para a Hannah seguem normalmente, até o ponto em que a Glória toma uma decisão em relação a Hannah, tá? O futuro de Petra também tá meio complicado, quando descobre que uma antiga rival dela está a ponto de volver para disputar o posto de ama de Chaves, que é simplesmente a Dona Pia, né? Então ela fica bem doida. A Maria Fernandes descobre algo sobre a casa paroquial que, que a coloca assim, ela fica também entre duas, entre opostos, assim, em relação ao Padre Samuel. Os cozinheiros seguem bem felizes, assim, por um lado, felizes por poder participar do casamento da Catalina, mas, ao mesmo tempo, eles, como teve o balde de água fria da Petra, eles estão percebendo, assim, que eles não vão poder, assim, participar do casamento, tá? Mas, eles conversando, o Lope tem uma ideia que, quem sabe, isso seja possível. Então, vamos aguardar para o próximo capítulo. Bom, e para fechar esse primeiro bloco dos 5 capítulos, a gente vai falar sobre o capítulo 235 e a gente já entra aí falando sobre a Hannah, porque durante o jantar que os marqueses ofereceram para ela, claro, com aquele jeito impulsivo dela, ela, como eles dizem, houve ali uma metedura de pata com ela, tá?
Ela saiu, foi se refugiou no antigo quarto, junto com a Maria Fernandes. E o Manuel acusou então o Lorenzo de ter ficado provocando a Hannah com todo aquele jeito nojento dele. Mas o capitão falso, como sempre, ele acredita que é melhor que vejam o quanto antes como é a, a mulher que o Manuel resolveu se casar. Então, assim, ó, esse Lorenzo, ele é muito cretino, porque ele se mete em tudo. Ele fica mexendo as pecinhas do jeito que ele acha melhor para ele, né? E para ele sempre é bom o circo tá pegando fogo, né? A Júlia encara o seu cunhado e que confirma que, de fato, ele chegou a um acordo financeiro com o Lorenzo. A Petra tenta se meter ali em relação com a Cruz em relação à readmissão da Pia e do Rômulo, mas a Marquesa, assim, ó, manda ela ficar bem quietinha, né? Proíbe ela de falar qualquer coisa sobre o assunto. Que ela tá assim já, a Cruz já tá também assim até as tampas com essa história, né? Porque ela teve que se sujeitar a ela pedir o retorno dos dois. E a Cruz sugere organizar uma festa de apresentação da Hannah para a sociedade, digamos assim, e para pedir a mão dela oficialmente. E aí termina o capítulo ela pedindo só uma, uma coisa em troca, um favor em troca. E isso fica para o próximo capítulo. Então é isso, pessoal. Ficou um pouquinho longo, mas pelo menos a gente tem os 5 primeiros capítulos nesse bloco, tá? Mais tarde eu publico o próximo dos outros capítulos, dos outros 5 capítulos, tá bom? Sou a Malu, esse é o canal 10 de 10 da novela Promessa da HBO Max. Espero que vocês tenham gostado e deem um curtir aí, compartilhem, comentem, tá bom? Beijinho!